Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17. É o verso principal. Eu até coloquei o texto aqui, 2 Coríntios 5, 17. Aleluia! Realidades da nova criação. Se nós fôssemos utilizar um nome teológico, por exemplo, na teologia, não chama realidades da nova criação, chama-se cristologia, que é o estudo de quem é Jesus e qual é a obra dele. Então, realidades da nova criação nada mais é do que estudar a obra de Cristo em nós. Amém? Que transformou as nossas vidas. Então, esse é uma verdade que eu queria enfatizar. Então, olha o que diz a palavra do Senhor, 2 Coríntios 5, verso 17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Novo. Irmãos, tem uma versão que eu amo, essa versão, até foi um pastor amigo meu, faço parte do mesmo grupo que ele, quem trabalhou durante anos para traduzir o texto original, e existe uma versão da Bíblia chamada LTT, que é a literal texto tradicional. É um pastor lá de João Pessoa, um homem de Deus, pastor Hélio Menezes de Andrade, ele quem traduziu, e ele diz algo nessa versão muito interessante. Ele diz o seguinte: se alguém está dentro de Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Se alguém está dentro de Cristo, nova criação é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Porque literalmente, ali aquela palavra, aquela preposição em Cristo, até o irmão Reg tem um livrozinho chamado Nele, com todas as referências que nós aprendemos, o que somos, temos e podemos em Cristo. Essa expressãozinha ali, em, essa preposição, ela dá a ideia de local, tempo ou estado. É literalmente você estando dentro de Cristo. Amém? Foi dito aqui que nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. E literalmente, isso quer dizer que aqueles que estão em Cristo, dentro de Cristo, que pertencem a Cristo, que têm a vida de Cristo, eles são novas criaturas. Aquela vida passada já passou, já era, como diz os cariocas, perdeu playboy, esculachou aí, já era. Nós somos agora uma nova criação, irmãos. Aí ele diz, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa palavrinha novo é a mesma palavra utilizada para novo céu e nova terra, kainos, quer dizer o quê? Uma nova criação. Amém? Algo novo. Então nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Mas antes eu trago algumas questões aqui a nível de introdução. Qual é o objetivo dessa matéria? Eu transmito o seguinte: esta matéria tem o objetivo de tornar conhecidas as verdades desta nova vida que possuímos e também de nos fazer compreender que precisamos tomar posse de cada uma delas, para que usufruamos desta vida abundante conquistada para nós por Jesus, por meio de um alto preço. Por que conhecer a nova realidade? Eu coloco aqui essas 3 verdades. Bom, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A Bíblia vai mostrar que é necessário nascer de novo para você experimentar os benefícios do reino. É vital ser nova criatura diante de Deus, para Deus. Somos feituras de Deus, criação divina. Então essas são algumas razões, do porquê nós precisamos compreender sobre esta questão. Mas antes da gente falar da nova criação, é importante a gente compreender um pouco como se deu a primeira criação, Eu pontuei ali algumas verdades e eu irei comentar algumas delas com vocês e nós iremos avançando, amém? Bom, então veja só, Deus criou tudo pela sua palavra. A Bíblia diz, irmãos, que no princípio Deus disse, haja luz, amém? E houve luz. E Deus sai falando todas as coisas e as coisas vão acontecendo, porque Deus é um Deus poderoso, amém, irmãos? A Bíblia fala que pela palavra dele ele fez todas as coisas. Pela mesma palavra o Senhor há de fazer um novo céu e uma nova terra, quando se fala aí sobre o futuro. Então, Deus é criador, e aqui é interessante que eu quero mostrar algumas verdades aqui com vocês. Abre aí em Gênesis, por favor. Quero mostrar algumas pérolas aqui preciosas.
Gênesis capítulo 1, aleluia, nós iremos ver algumas citações aqui rapidamente. Olha por favor no verso 4, Gênesis 1 verso 4, você sabe que Deus criou todas as coisas, o texto aqui é o relato da criação. No verso 4 diz: e viu Deus que a luz era, e fez separação entre a luz e as trevas. Pula comigo para o verso 10. E a porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. Verso 12. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvore que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Verso 18. Para governarem o dia, 18, e para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que isso era bom. 21. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. 25. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. E por fim o verso 31 diz: e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Até aqui eu quero comentar algo com você. Deus é criador, amém? Amém. E Deus, como criador, Ele é quem determina o que é certo e errado. Tudo bem? Deus é quem determina. Em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, Deus só vai dizer não uma vez. É quando Ele diz: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. De todas as árvores do jardim podereis comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela vocês não podem comer, porque se comer, certamente vocês irão morrer. Então, Deus, Ele como um legislador, Ele está transmitindo uma lei para o homem. Eu chamo de a lei do Éden. Diga comigo, a lei do Éden. Não existia a lei de Moisés ainda, mas existe uma lei lá no Éden. Se não existe lei, não tem vida. A lei é para a preservação da vida, amém, irmãos? Pode ver que toda rebelião é uma afronta a uma lei. Então, normalmente é assim que funciona. Então, Deus cria o homem, Deus cria todas as coisas, Deus coloca o homem num ambiente ideal, num ambiente onde o homem tinha paz, onde o homem tinha comunhão com Deus, onde o homem tinha intimidade, no local onde ele tinha o suprimento, a provisão, a graça do Senhor, ele estava nesse ambiente. Em Gênesis 2, versos 16 e 17, Deus dá essa lei. A lei é: e disse e ordenou Deus: de toda a árvore do jardim podereis comer livremente, mas da árvore que está no meio do jardim vocês não podem comer, porque se vocês comerem, vocês irão morrer. Veja se não é um princípio de lei. Nós temos um legislador. Quem é o legislador? Deus. Ele diz o que pode fazer, Ele diz o que não pode fazer, e Ele fala as consequências. Amém, irmãos? Um princípio de lei. Então Ele diz que comer do fruto certamente vai morrer. O que acontece? No capítulo 3 de Gênesis, nós vemos a queda, a desobediência. Mas antes, eu li esses textos repartidos, fatiados, para mostrar para vocês que em nenhum momento diz assim: e o Senhor Deus criou a diabetes, e viu Deus que a diabetes era muito boa. E o Senhor Deus criou a osteoporose, a rinite, o câncer, e viu Deus que isso era legal, era bom. Não, irmãos, nós não vemos a palavra do Senhor dizendo que Deus criou essas coisas. Pelo contrário, nós vemos que Deus criou todas as coisas, tudo muito bom. Amém, irmãos? Porque quando nós vemos o início da criação, Deus não criou nada de mal. Deus não criou a morte. Eu falei isso pela manhã: a morte é consequência da desobediência. Deus não criou, irmãos, o pecado. Deus não criou a desobediência. Deus não criou os males, as maldições dessa vida. Tudo isso é efeito da queda, efeito do pecado. Compreendido até aqui?
Então o homem se distanciou de Deus, e eu quero mostrar para você o quanto foi essa distância, para você valorizar a preciosa redenção que Cristo conquistou. O homem estava tão distante de Deus, que ele, irmãos, por ocasião da queda, ele se separou de Deus, morrendo espiritualmente, e depois ele vai morrer fisicamente. De tal forma essa separação, o homem ficou tão distante de Deus, que não havia outra maneira de resgatar o homem, senão pelo pagamento de um alto preço. Amém, irmãos? Agora fiquem imaginando, pensa comigo, como seria possível alguém redimir o homem tinha uma dívida eterna. O pecado, irmãos, ele traz consequências eternas. O homem tinha uma dívida eterna com Deus, e ele era incapaz de pagar. Eu não sei se você lembra que antigamente, existiam aqueles financiamentos de casa, né? Agora tem ainda, mas tinha um outro financiamento específico, que eu lembro, que a pessoa morria e não pagava. 30 anos pagando e ainda não tinha terminado, porque era juros em cima de juros, juros em cima de juros. 60 anos pagando e só tinha pagado 30% da dívida. Irmãos, nós tínhamos uma dívida eterna com Deus. Nós poderíamos fazer qualquer coisa, não seria suficiente. Não seria suficiente. Sabe por quê? Porque Deus foi a parte ofendida. Nós ofendemos a Deus quando nós pecamos. Quando o homem caiu, Julie, ele ofendeu a Deus, ele desobedeceu a Deus, ele foi separado de Deus, e não havia outra maneira de resolver esse problema, senão por uma ação do próprio Deus. Eu, Saulo, este vaso magro que vos fala, eu gosto de brincar com as palavras um pouco, e colocar a cabeça para pensar, amém, gente? Amém. E eu imagino a Santíssima Trindade convocando os anjos, todos eles, e dizendo assim: olha, eu tenho uma missão para vocês, eu quero que vocês planejem a obra da redenção. Então eu fico imaginando os anjos se afastando da presença do Senhor e dizendo assim: e agora? O que é que nós iremos fazer? E eu penso ainda que Gabriel poderia ter falado assim: gente, e se um de nós nos disponibilizar, nos oferecer, para a gente descer e resgatar esses homens? Mas aí Miguel chama a atenção e diz assim: mas será que Deus vai permitir que alguém diferente substitua os homens? Porque quem pecou no Éden foi um homem. Para redimir tem que ter um homem também. Só que todos estão em pecados, todos estão caídos. Outra coisa, Miguel comentou, são palavras minhas, não está na Bíblia, só imaginando, amém? Talvez Miguel tenha comentado assim: e outra coisa, nós somos criaturas. Como é que criatura redime alguém? E então, depois de muitos anos, eles voltam na presença do Senhor e falam: Altíssimo, nós não sabemos como resgatar o homem, nós não temos ideia como fazer isso. Nenhum deles ali ousou pensar em dizer assim: manda teu filho. Ninguém ousou. Isso é maravilhoso demais, você vai entender. Paulo, escrevendo ao jovem pastor Tito, como diz o paulista, Tito, Paulo diz assim, capítulo 1, que a eterna salvação, ela foi arquitetada, planejada nos tempos eternos. Não é difícil isso? Ele planejou lá nos tempos eternos. Então houve, penso eu, uma reunião da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito. Vamos resolver esse problema. Isso já mostra a graça de Deus, amém? Dívida eterna, destino do homem era condenação eterna, separados de Deus, mas Deus é gracioso, e segundo os decretos e os seus conselhos, ele decidiu salvar pecador. E aqui tem um problema:
A partir do momento que ele decidiu salvar pecador, ele mesmo providenciou os meios. Amém? Amém. Aleluia. Segura aí que isso arrepia os ossos. Gênesis 3 é o relato da queda. O homem cai, distante de Deus. A queda alcança a criação, diz a Bíblia, maldita é a terra por tua causa. Então a maldição espalha-se pelo universo, irmãos. Toda a terra está caída, todo o mundo está caído, toda a criação está caída. Mas no ambiente de juízo, que Deus estava pronunciando o juízo dele, ele derrama gotas de graça, quando ele diz para Eva, no juízo que ele estava derramando para a serpente: virá o descendente da mulher, que pisará na cabeça da serpente. O descendente da mulher, nós sabemos quem é. Quem é? Jesus. Mas eu pergunto, quem é a mulher? E o silêncio fica. Porque poucos pararam para pensar que a mulher era Maria. Amém? Ou Jesus nasceu de outra pessoa? Foi de Maria, né? Amém? Mas como isso era possível resgatar esse homem que estava distante? Como é possível fazer isso? Tem algo aqui. Olha só, quem pecou no Éden foi um homem. Só que o homem é incapaz de pagar a dívida, porque o homem está caído em seus pecados. Todos pecaram. Destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. Não há quem busque a Deus. Os homens são criaturas, não podem pagar a questão da redenção. Deus é Deus criador. Ele até pode salvar, mas ele não pode morrer, porque Deus não morre. E aqui nós temos um grande problema. Deus pode pagar, mas não pode morrer. O homem pode morrer, mas não pode pagar. Como resolver esse problema? Aí a Santíssima Trindade resolveu. E se Deus se tornar homem? E se o Verbo, eterno Filho de Deus, o Deus poderoso, tomar para si natureza humana, sem deixar de ser Deus? Resolve o problema. Porque ele é homem pleno, então ele substitui homens. E ele é Deus poderoso, então ele paga. Então ele salva. Jonas diz, meu Deus do céu, Jonas diz, a Deus pertence a salvação, só Deus salva. Jonas 2, verso 9, verso 9 em diante, só Deus salva. Homem nenhum pode salvar, amém, irmãos? Mas a Bíblia chama Jesus de Salvador. E ele nasce no tempo certo da Virgem Maria. Gálatas 4:4. Tendo chegado à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. E então, irmãos, ofendendo a lógica, Deus assume natureza humana. O Criador se fez criatura. O sustentador do universo foi sustentado nos braços de Maria. O caminho se cansou. A verdade foi acusada de mentira. O amor foi odiado. Você já parou para pensar que Jesus é o único filho que é mais velho do que sua própria mãe? Porque ele já existia antes de todas as coisas? Você já parou para pensar que Jesus é aquele que fazia jorrar o leite de Maria, porque foi ele quem criou? Ele quem criou as mães? Você já parou para pensar que o dono do universo, aquele que é Senhor dos céus e da terra, aquele que é antes de todas as coisas, aquele que é antes do antes, porque ele é chamado de Pai da eternidade, aquele que é depois do depois, aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim.
Você parou para pensar, você já parou para pensar que a fonte da vida teve sede? Que o Todo-Poderoso se fez todo fraqueza? Que o todo conhecimento se fez de conhecimento limitado? O que é isso, senão um grande amor de Deus? E então agora nós temos um Redentor suficiente, porque Ele é homem pleno, e vale salientar, Ele é homem real e homem ideal. O que quer dizer isso? Homem real quer dizer que Ele é um homem de verdade. Ele não é meio homem, Ele é completamente homem, um homem de verdade. Ele não tem uma aparência de homem, não, Ele é homem real, amém, gente? Amém. Mas Ele também é um homem ideal, sabe por quê? Porque todos nós somos homens, no sentido de seres reais, mas ideal, só Ele. Por quê? Porque Ele é o Cordeiro sem pecado, sem mancha nenhuma. Meu Deus do céu, Ele é aquele que é santo desde o ventre, que dolo algum achou-se em sua boca, que nunca cometeu pecado, o Cordeiro manso, humilde, amém, irmãos? Sem mácula, o Cordeiro perfeito, substituto perfeito. Aleluia! Meu Deus do céu. E então, irmãos, esse Cordeiro Todo-Poderoso, esse Senhor Todo-Poderoso, Ele assume natureza humana. Segura isso, meu Deus, isso é lindo demais. A história do nascimento de Jesus é uma história gloriosa. Faz uns anos que eu estou escrevendo sobre isso, então o negócio está quente, aleluia, amém? Olha só, a gente fala muito que Jesus é a estrela da manhã, né? Isso é verdade. Mas eu quero te falar e te lembrar algo de uma estrela que guiou pessoas para falar do nascimento do sol, ou o sol nascente, como diz a Bíblia. É um dos títulos de Cristo, o sol nascente, amém? Diz a Bíblia, depois leia Lucas capítulo 2, diz a Bíblia que quando Jesus estava nascendo, quando o Senhor, o Redentor nasceu, alguns homens viram uma estrela, e essa estrela começou a guiar esses homens até o local onde Jesus estava. E aí, aproveitando essa oportunidade desse texto bíblico, eu fiz alguns comentários. Eu gosto de brincar com as palavras, como eu disse, e então eu digo que eu falo o seguinte: prazer, meu nome é Estrela, eu estou aqui para falar não de mim, não quero que vocês vejam algum brilho e alguma glória em mim, eu só quero que vocês conheçam aquele que eu irei indicar. E então a estrela começa guiando os homens, e os homens olham para a estrela e estão sendo guiados, e diz as Escrituras que chega um determinado momento que a estrela para em cima da casa onde o Senhor estava. Não é lindo isso? Você já parou para pensar que uma estrela tem luz, não é isso? Ela não brilha, não tem um fulgor. Você já parou para pensar que uma estrela guiou alguém, guiou homens para aquele que é mais brilhante do que a própria estrela, que é mais poderoso, que tem um fulgor de glória mais do que a estrela? E então a Bíblia diz que aqueles homens viram o Senhor e eles adoraram ao Senhor. O Redentor, o Todo-Poderoso, nasceu aqui. E então, irmãos, eu quero mostrar algo para vocês, que como nós estávamos enfermos, estávamos em pecado, estávamos distantes do Senhor, provando morte, provando falta, provando tudo que você imaginar, pecado, doença. Irmãos, doença não é criação de Deus, amém, gente? Amém. É efeito da queda. Então, como nós estávamos dessa forma, vivendo dessa maneira, o que é mais lindo de observar é que aquele que não merecia nada disso, por amor,
Ele nos substituiu. Jesus experimentou abandonos. Ele foi abandonado pelos seus próprios amigos. Ele foi abandonado pelos seus irmãos. Ele foi abandonado pelas pessoas. Diz a Bíblia que a sua família dizia: ele está fora de si. Diz as Escrituras, irmãos, que todos abandonaram o Senhor. De tal forma que a multidão gritava naquele espetáculo sangrento: crucifica-o. E estava pregado naquela cruz o eterno Filho de Deus, aquele que é verdadeiro homem e verdadeiro Deus, pregado em uma cruz. E por que ele foi para lá? Por amor, para conquistar uma eterna redenção. Como se não bastasse, ele foi abandonado pelo seu próprio Pai. Quando lá na cruz ele assume os nossos pecados, as nossas transgressões. E então ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? E o Pai olha para o Filho e ele vê os nossos pecados. E ele vê as nossas transgressões. Eu gosto de dizer, irmãos, que o tratorzão do Pai foi ligado para moer o Filho. Sabe o que é que diz Isaías 53? Agradou o Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar. Aleluia! Você está percebendo o quanto isso é profundo? O Pai ligou o trator, quem tem terreno sabe o que eu estou falando. O rolo compressor do Altíssimo moeu o Filho. E o Filho tinha dito anteriormente: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas o que tu queres. Glória a Deus. E o silêncio do Pai era como se estivesse dizendo assim: é necessário. E então lá na cruz o Filho foi moído pelos nossos pecados. Ele foi feito enfermo em nosso lugar. Gálatas 3,13, ele foi feito maldição em nosso lugar, porque maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Oh, aleluia. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, irmãos, Cristo vem, o Verbo se fez carne, habita entre nós, tem uma vida santa, tem um ministério poderoso, morre em uma cruz, é moído em uma cruz. Diz a Bíblia que a morte dele, irmãos, pela morte dele, destruiu aquele que tinha o poder da morte. Olha Hebreus capítulo 2. Aleluia, diga: Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Quando nós meditamos nessas verdades, nós vemos compreender melhor, irmãos, o que é a fé cristã, que vai além do simplesmente sair de uma igreja para outra, sair da igreja católica para a igreja evangélica. Não é isso. É compreender essas verdades. Olha Hebreus 2, verso 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Olha o efeito disso. E livrasse, meu Deus do céu, verso 15, todos, Hebreus 2, verso 15, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então a obra da redenção, Cristo ter ido lá na cruz, nos livrou do pavor da morte. Nós tínhamos medo da morte. A morte para nós, irmãos, era o fim de todas as coisas. Nós tínhamos medo, mas o Redentor veio e venceu a morte. Ele golpeou a morte morrendo. Ele é tão poderoso, irmãos, o seu Redentor é tão poderoso, é um Redentor onipotente. Ele é tão poderoso que ele disse assim: pastor, minha vida ninguém a tira de mim. Eu a dou e a trago de volta.
pois tenho poder para dar a minha vida e para reavê-la, e este mandamento eu recebi do meu Pai. Eu estou citando João capítulo 10, verso 17 em diante. Então o nosso Redentor, irmãos, ele só foi para a cruz quando ele mesmo autorizou. Jesus só morreu quando ele disse: pronto, chegou minha hora. Vocês lembram que tentaram matar ele em outra ocasião? Lembram que tentaram precipitar o Senhor, lançando de um precipício, diz as Escrituras, diz a Bíblia, ocultando-se Jesus passou entre eles. Esse é um milagre que ninguém explica. Como ele passou? Ocultando-se Jesus passou entre eles. Aleluia. O Redentor só foi morto quando ele autorizou. Quem é este que tem autoridade sobre a própria vida, sobre a morte, sobre o inferno, sobre toda a carne, como ele mesmo disse: eu tenho autoridade sobre toda a carne para dar a vida a quem eu quiser. Quem é este? Diga comigo: este é o meu Redentor, é o meu Salvador. Aleluia. Irmãos, eu não terei tempo de abrir todas as referências que eu estou falando aqui, mas confia, amém? Confia, depois você verifica. Diz as Escrituras que quando o Redentor estava lá na cruz, ele dá um brado e ele entrega o Espírito, diz a Bíblia, e ele rende o Espírito. E quando você lê os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, só fala que ele deu um brado. Em João é o único que diz qual é o conteúdo do brado. E o conteúdo do brado é: está consumado. A palavra está consumado é tem sido pago. Amém? Está pago. Quitado. Meu Deus. Isso é tão poderoso que diz as Escrituras que um soldado, vendo e ouvindo tudo aquilo, disse: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Escuta isso. Frequentemente soldado romano via pessoas sendo crucificadas. Então não era nenhuma surpresa um homem gritar de dor. Mas nenhum homem, na hora da morte, diz que está pagando algo. Só ele. Quem era aquele que estava no meio dos malfeitores? Posso dizer para você quem era ele? O autor da vida. Você já parou para pensar que o autor da vida morreu? Diz a Bíblia: vocês crucificaram o autor da vida. Diz a Bíblia: vocês crucificaram o Senhor da glória. Diz a Bíblia: Deus sangrou pela sua igreja. Como é que Deus sangra se Deus não morre? Porque Deus também se tornou homem. Eu estou citando Atos 20, 28, que diz que Deus sangrou pela sua igreja. Então, irmãos, lá na cruz, esse Redentor, ele é tão poderoso. Eita Jesus, isso é lindo demais. Ele é tão poderoso que ele estava lá, um malfeitor de um lado, um malfeitor do outro. Os dois estavam praguejando, mas diz a Bíblia que ao passar do tempo, um deles disse assim, o outro ladrão tinha dito assim, o outro malfeitor tinha dito: se és mesmo o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e também a nós. Só uma notinha de rodapé, como se Jesus viesse para salvar ele mesmo. Ele não veio para salvar ele mesmo, ele não veio pensando nele. A vida de Cristo foi para servir, e é para servir o propósito do Pai. Aí o outro malfeitor, já arrependido, diz assim: não temes a Deus? Nós estamos aqui porque merecemos. Mas este o que fez? Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus: surpresa, eu não me lembrarei de você futuramente. Eu me lembro de você hoje. Portanto, eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vamos parar para pensar. Você já parou para pensar? Você já parou para meditar que no momento da morte Jesus promete vida?
esse que no momento da morte dá vida. Amém, irmãos? Esse é o Todo-Poderoso. Esse é a raiz de Davi. É aquele que é a pedra provada, a pedra preciosa, a rocha de escândalo, a rocha de esquina. Aleluia, a pedra viva, a pedra eleita, a rocha preciosa, o Senhor Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Aleluia, o Cordeiro, o homem de dores. Meu Deus, que coisa maravilhosa. E então, irmãos, naquela cruz, o Filho de Deus morre em nosso lugar. E então, como ninguém ousava falar nada, a criação decidiu gritar. A terra, abalada, se estremeceu. O sol angustiado se apagou, protestando por causa da morte do meu Senhor. Diz a Bíblia que quando ele morreu, houve um terremoto, a terra se abalou, o sol se apagou, as sepulturas se abriram, o véu do templo rasgou de alto a baixo. Era a criação dizendo assim: algo poderoso aconteceu. Era como se fosse assim, o sol, lua, estrela, tudo parando, dizendo assim: foca na cruz. Meu Deus do céu. E quando Satanás pensou que tinha dado fim àquele que não tem fim, diz as Escrituras que ao terceiro dia ele ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, pois era impossível que ele fosse detido por ela. Meu Deus do céu, diz a Bíblia que ele ressuscitou poderosamente. Romanos 6, verso 9 diz que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre mais, a morte não tem domínio sobre ele. Jesus ressuscitou, e ele ressuscitou poderosamente. Ele apareceu para os discípulos. Tem uma mensagem aí de teólogos liberais dizendo que Jesus não ressuscitou, diz que essa ressurreição é espiritual. Ele não ressuscitou fisicamente, mas a Bíblia dá prova da ressurreição física. Ele ressuscitou, ele comeu pão, ele comeu peixe, ele bebeu mel, ele disse: toca! Um espírito não tem carne e osso como eu tenho. Aleluia! Se Jesus não tivesse ressuscitado fisicamente, nós não teríamos promessa de ressurreição física. E então, após o Redentor conquistar tudo isso para nós, o que é que nós temos então? E aqui vai a listazinha que o Vaso Magro preparou para vocês, e eu não vou mostrar tudo aqui, é só para vocês ficarem com gostinho, quero mais, amém? Aleluia, aleluia. Efeitos da redenção, aleluia. Isso agora é o que nos alcança, amém? Olha só, somos uma nova criação. Diga comigo: minha vida passada, já era. Um homem chamado Agostinho de Hipona, pai da igreja, no início do cristianismo, um teólogo, diz a história: quando ele era jovem, ele depois de um tempo de uma vida profana, ele se converte, e daí ele passando na cidade que ele era líder, e ele saía com umas prostitutas, quando ele era jovem, uma delas reconheceu e começou a gritar: Agostinho, lembra de mim? E os discípulos dele diziam assim: Agostinho, olha, aquela mulher está te chamando. E ele continuava andando sem falar nada. E ela: Agostinho. Pela terceira vez, Júlia, ela disse: Agostinho, eu sou aquela. E a história diz que Agostinho olhou e disse assim: eu não sou mais aquele. Agostinho morreu. Ele tem uma nova vida. Eu não sei se já aconteceu com você. Você se converte, as pessoas começam a falar: agora é crente.
Depois de beber, de se prostituir, de fazer tudo isso, aí agora é crente. É isso mesmo. Aí agora é santo. É verdade, é isso mesmo. Todas as vezes, irmãos, que Satanás pegar o seu passado para tentar te prender, você deve entender da sua nova realidade em Cristo Jesus. E dizer assim: olha, Satanás, escuta algo. O meu passado em Cristo não existe mais. Agora eu quero ver você anular o teu futuro. Amém, gente? Amém. Diga: eu sou uma nova criação. 2, nenhuma condenação há mais sobre nós. Não há mais condenação, por quê? Nós não estamos mais nos nossos pecados. Ele já pagou, Giovanni, o preço do pecado. Ele já carregou, não tem mais condenação. Amém? Então por que andar com complexo de inferioridade, condenado? Ah, Saulo, em 1833, eu cometi um pecado. Mas, irmãos, em Cristo, você tem um perdão de pecados. Você tem uma nova vida, amém? Amém? Temos a salvação. O Espírito Santo habita em nós, gente, é lindo demais. Ter Deus dentro de nós é uma riqueza. Uma nova posição diante de Deus. Antes separados, antes criaturas, agora filhos. Amém? Nós não estamos mais distantes de Deus. Não me entenda mal, mas antigamente, mesmo depois de crente, eu tratava Deus como um Deus muito distante. Quando eu falava a Ele, era Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ó Deus Todo-Poderoso. Não, irmãos, Ele é tudo isso, mas Ele é nosso Pai. Amém? É paizinho querido. Amém? É Pai amado. Olha só, na família de Deus nós somos filhos, na obra de Deus nós somos servos, e na comunhão nós somos amigos. Amém? Aleluia! Porque, irmão, tem coisas que você só fala para amigos. Amém? Somos filhos de Deus, nossa comunhão foi restaurada, nossa paz com Deus foi restabelecida, nossa liberdade foi reconquistada. Fomos justificados, reinamos em vida por meio de Jesus, vivemos pela fé em Jesus Cristo. É tudo por meio dele, por ele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Uma vez uma pessoa veio fazer uma crítica a nós do Rema, dizendo assim: vocês são soberbos demais. Aí eu disse: por quê? Porque vocês falam eu sou, eu tenho e eu posso. Aí eu disse: de fato, se nós falamos isso, nós somos soberbos, mas se você já viu o restante da frase? Aí a pessoa disse: não. Eu disse: em Cristo. Ó, sem mim nada podeis fazer. Mas Filipenses diz: em Cristo posso todas as coisas. Então é verdade, irmão, se for sem Cristo a gente não pode nada não mesmo. Mas com Ele nós podemos tudo que Ele disse que podemos. Aleluia! Meu Deus, eita Jesus Cristo, isso arrepia os ossos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quero mostrar só mais algo aqui. Aleluia. Aleluia. Eita Jesus, aqui ó. Realidade de andar por fé. Fé é a realidade da vida nova, da nova criação. Só agradamos a Deus com fé. O que é fé bíblica? Aqui eu mostro tudo isso. A fé ela é do coração. A fé é um fruto do Espírito no sentido de fidelidade. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé sem obras é morta. Fé e confissão trabalham juntas. Tudo que não provém de fé é pecado. A fé é individual. A fé opera pelo amor. Toda essa realidade que eu estou falando para você, ela só passa a ter efeito na tua vida se você crer. Alguém me disse uma vez: Saulo, Cristo conquistou tudo isso, por que pessoas ainda estão doentes? Cristo fez tudo isso, por que pessoas ainda não são salvas? Eu disse: porque existe um elo que conecta você às realidades dessa nova criação. É pela fé em Cristo. Então a fé, escuta isso, a fé pega aquele sacrifício que aconteceu há 2000 anos e aplica na tua vida com uma realidade poderosa, e então você experimenta.
Se só tivesse acontecido a obra da redenção e você não crê, não funciona para você. Amém? Então nós temos que crer. E a fé vem pelo ouvir, e é ouvindo essas verdades que nossa vida é transformada. Amém, irmãos?